O nosso corpo explica como nossa mente funciona? Eu já falei sobre isso nos últimos vídeos, mas não mostrei na prática pra você. Hoje vamos entender como funciona nossa mente, ver os diferentes tipos de formatos e entender como funciona cada tipo de pessoa. Curioso pra saber sobre você? Então assista até o final. Olá! Seja bem-vindo ao canal Retratando a Mente, o canal que descreve a mente das pessoas através do formato do corpo. Eu sou Vini de Moraes, analista corporal treinado, formado e autorizado pelo O Corpo Explica. E se você chegou até aqui e quer conhecer mais sobre o mundo da análise corporal e como a gente pode ter acesso à nossa mente através do formato do nosso corpo, então inscreva-se no meu canal, ative o sininho e já curta esse vídeo, vai me ajudar bastante e você vai ficar por dentro de todo esse universo. Se você não é de outro planeta, já deve ter andado pela rua e observado que as pessoas são diferentes, tanto no formato do corpo, quanto na forma de pensar e agir. E se eu te disser que só de olhar para o formato do corpo de alguém, eu consigo saber como essa pessoa funciona, você me chamaria de louco? Mas isso é real e é um estudo científico desenvolvido por pesquisadores brasileiros que me certificaram como analista corporal. Sou formado pelo O Corpo Explica. Conheça mais sobre o trabalho deles no link da descrição. Esse estudo foi desenvolvido com base em autores como Freud, Reich e Lowen. Reich, que é um psicanalista nascido no antigo Império Austro-Húngaro, dizia que não existe uma mente dentro de um corpo. Existe uma mente e um corpo entrelaçados, a ponto de a gente identificar características do formato da nossa mente no formato do nosso corpo. Para você entender melhor, nós possuímos 5 traços de caráteres na nossa mente que determinam como a gente funciona. Cada um deles tem características físicas no nosso corpo específicas e características comportamentais na nossa mente específicas. Meu trabalho é identificar no formato do corpo de alguém qual é a intensidade e porcentagem que cada um desses traços tem nessa pessoa. Porque eu vou olhar o formato, entender que ela tem mais de um tipo de traço e sabendo qual traço de caráter essa pessoa tem, eu sei como ela funciona. Ficou curioso? Então vamos ver agora as características físicas que cada traço de caráter tem e como agem as pessoas que têm esses tipos de traços na mente e no corpo delas. Mas antes, deixa eu te dar um aviso. Agora eu vou citar os nomes dos traços de caráteres, mas já adianto que eles não são patologias e nem doenças. E peço que você esqueça tudo aquilo que já ouviu falar com relação a estes nomes. Eles são da literatura científica, de acordo com autores como eu citei anteriormente. Traço de caráter esquizoide. Veja essas imagens. O que tem a dizer sobre essas pessoas? São imagens de pessoas magras. E como será que elas funcionam? Eu diria que é alguém muito criativo, com um mundo de ideias na cabeça, mas que nem sempre expõe tudo o que pensa. Quem tem esse formato de corpo funciona assim. As pessoas que têm uma testa grande, consequentemente também são magras, e tem quinas do corpo evidente por conta dos ossos, e também o formato de alicate ali nas pernas, são pessoas que possuem o traço de caráter esquizoide. E elas funcionam desta forma. Tem um mundo de ideias na cabeça, sempre querem criar algo novo e tem uma dificuldade enorme em seguir rotina. Em poucas palavras, é assim que funciona quem tem esse tipo de formato de corpo e também o traço de caráter esquizoide. Traço de caráter oral. E nessas imagens, o que tem a dizer sobre essas pessoas? São fotos de pessoas mais gordinhas que podem estar acima do peso. Mas como será que elas funcionam? Eu afirmo que são pessoas sentimentais, que sentem tudo com intensidade, seja quando está triste ou feliz. E que ao mesmo tempo é muito comunicativo, adora conversar. As pessoas que têm o formato de corpo mais arredondado e algumas vezes mais cheinho, possuem o traço de caráter oral e funcionam assim. Note, quem tem esse formato de corpo costuma ser mais sentimental, às vezes chora com frequência e também costuma falar bastante. Esse é o traço de caráter que tem mais facilidade para engordar. Por isso que é bom entender como você funciona para que isso não aconteça frequentemente. Também existem as pessoas que são orais e que não conseguem engordar, que é o meu caso. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo explicando a diferença do oral do excesso e o oral da falta. Traço de caráter psicopata. Mais 2 fotos. O que tem a dizer sobre essas pessoas? Existem características no formato do corpo delas que quase ninguém percebe. Essas características me afirmam que elas são pessoas com ótima capacidade de liderar, negociar e que são difíceis de convencer. As pessoas que têm o formato do corpo em forma de triângulo invertido são do traço de caráter psicopata e funcionam assim. Percebam, quem tem
os ombros maiores do que os quadris, que são menores, costumam ser pessoas difíceis de convencer. Traço de caráter masoquista. Veja essas imagens. O que você tem a dizer sobre essas pessoas? O formato do corpo delas me diz que elas são metódicas, precisam seguir um script e não conseguem improvisar. As pessoas que têm o formato de corpo mais quadrado possuem o traço de caráter masoquista e funcionam assim. Veja no formato do corpo da Dilma, ele é mais quadrado. Isso me diz que ela e as pessoas que têm o formato de corpo parecido precisam seguir uma rotina para dar segurança na vida delas. Traço de caráter rígido. Mais 2 fotos. O que tem a me dizer sobre essas pessoas? Essas imagens me diz que são extremamente ágeis, que não conseguem fazer uma coisa só porque sempre estão trabalhando em algo. As pessoas que possuem o formato de corpo tipo ampulheta são do traço de caráter rígido e funcionam assim. Isso me diz que é alguém que tem dificuldades com foco. Sempre está fazendo alguma coisa. Muitas vezes está em várias tarefas ao mesmo tempo sem nem mesmo perceber. Estes são os 5 traços de caráteres com algumas das características que eles possuem. Se identificou com algum deles? Comente aqui embaixo, me diga se você identificou-se por conta do formato do corpo ou então por causa das características comportamentais. É muito importante saber como a gente funciona, porque assim a gente pode nos respeitar. Parar de fazer algumas cobranças internas e agir da forma que a gente foi programado para agir. Sendo assim, será muito mais fácil conviver com nós mesmos. Por isso é importante passar por um processo de análise corporal, para entender seu comportamento e agir da forma que foi programado. O processo de análise corporal é um trabalho que eu faço, onde em uma sessão que dura pelo menos 1h30, eu analiso o formato do corpo da pessoa para entender quais traços de caráteres ela tem e assim dizer para ela como ela funciona e ajudá-la a resolver algum problema na vida dessa pessoa. Essa análise corporal pode ser presencial ou por chamada de vídeo, onde eu atendo pessoas até do mundo todo, porque por chamada de vídeo eu consigo atender qualquer um, né? Então se você quer saber como você funciona para entender melhor o seu funcionamento e resolver problemas que você esteja passando na sua vida, clique no primeiro link aqui da descrição ou então no comentário fixado e vai direto para minha agenda. Lá você mesmo agenda seu horário e faz uma análise corporal comigo. Mesmo que você já tenha se identificado com alguns dos traços de caráteres assistindo a esse vídeo, é importante passar por um processo de análise corporal, porque assim você vai realmente saber como você funciona de forma assertiva. Eu posso falar por mim mesmo. Lá quando eu estava fazendo o curso do Corpo Explica, eu anotei no meu caderno onde eu estava estudando que eu teria os traços de caráteres oral, esquizoide e masoquista. É o que eu achei que eu teria por conta do que eu estava estudando. Mas quando eu fiz análise corporal por um profissional, que na época eu ainda não era certificado, hoje eu já consigo fazer isso porque eu tenho a certificação que está aqui atrás, então o profissional me disse que eu tinha meus principais traços de caráteres eram o oral, pelo menos esse eu acertei, mas eu também tinha o rígido e o psicopata. E eu achava que eu não tinha eles em mim. E o que isso quer dizer? Seria muito ruim eu achar que eu teria outros traços? Pode ser que sim, porque eu entendendo do Corpo Explica, eu ia tentar começar a agir da forma com que o esquizoide e o masoquista gostam de agir. E o traço de caráter esquizoide e masoquista não gostam de exposição. Não gostam de aparecer em público, nem muito menos gravar vídeo. E eu adoro fazer isso. Tanto é que eu tenho um canal no YouTube e estou aqui gravando pra vocês. Então, entendendo que as pessoas que têm o traço de caráter esquizoide e masoquista não gostam de exposição, eu ia começar a não me expor tanto. Eu iria achar que eu tenho esses traços e ia começar a agir da forma com que eles gostam de agir. Só que eles são meus 2 menores traços. E o que iria acontecer? Eu ia começar a ficar com uma angústia, porque eu ia sentir falta de aparecer na frente das pessoas e talvez eu ia acabar não entendendo o que estivesse acontecendo e ia acabar ficando na dor e não conseguindo progredir no meu trabalho, ou enfim, seja lá onde que for. Só para vocês entenderem a importância de passar por um processo de análise corporal, porque aí sim você vai entender como você funciona. Claro que pode ser que eu vou confirmar que você tem os traços que você viu aqui no vídeo, ou então dizer que você é totalmente diferente da forma com que você imaginava que seria, igual aconteceu comigo. E aí, gostou de conhecer alguma das características no formato do corpo dos traços de caráteres? Existem muito mais que me ajudam a entender e definir qual traço de caráter uma pessoa tem. Se eu fosse explicar tudo, eu ia ficar aqui horas falando pra vocês. Então eu dei uma pequena resumida pra cada um deles. Se você gostou do vídeo, então curte, deixa seu like. Dessa forma você vai me dar mais entusiasmo pra produzir mais conteúdo e trazer aqui no canal Retratando a Mente. Pra me deixar muito feliz, seus likes. Compartilhe com outras pessoas para conhecerem esse universo. Obrigado por assistir ao vídeo e até o próximo.